Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Vamos retomar aqui o nosso estudo a partir do capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, item 45. Hoje, aqui comigo, Renato Souza. Seja bem-vindo, Renato. Olá a todos, obrigado pelo convite, muito bom estar por aqui também. Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, devidamente nutrida. Isso. Não é todinho, mas está nutrida, né? Nutrida. Que Jesus nos conduza. E Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos, vamos estudar. Vamos lá. Então diz aqui Kardec no item 45. A primeira revelação estava personificada em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não está em indivíduo algum. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Eis aí uma característica essencial de uma grande importância. É coletiva, no sentido de não ter sido feita para privilégio de pessoa alguma. Assim sendo, ninguém pode dizer-se seu profeta exclusivo. Ela foi feita simultaneamente por toda a Terra, para milhões de pessoas de todas as idades, de todas as épocas, de todas as condições, desde a mais baixa até a mais alta, de acordo com esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Ela não se originou de nenhum culto especial, a fim de servir um dia de ponto de encontro para todos. Isso aqui é interessante porque ontem, sem querer, não sei se é sem querer, né? Mas porque o acaso não existe. Então o YouTube me sugestionou um vídeo de uma pessoa que criticava um movimento. E essa pessoa, ela falava assim, eu no início não estava entendendo aonde que ela queria chegar, mas depois eu até entendi, e depois fui vendo os comentários também, e aí acabei entendendo. Então, essa pessoa, ela criticava, alegando que há um igrejismo no movimento espírita, e que esse igrejismo também, o movimento espírita atual, ele sofreu uma alteração de rota. Ou seja, ele diz que, no entender dele, o que está sendo praticado hoje não é o espiritismo original. Houve, digamos assim, um desvio de finalidade do pensamento de Kardec para o que está acontecendo hoje. E eu comecei a me perguntar, porque desde que eu frequento o movimento espírita, ele é o mesmo, continua naquela mesma... Nunca percebi essa ideia de igrejismo, que ele falava até da questão de que as pessoas cultuam Nossa Senhora. Eu falei assim, mas eu nunca vi ninguém, já vi as pessoas falando de Maria de Nazaré, mas nada em relação a Nossa Senhora. E ele usou um termo que é o pensamento kardeciano, pensamento kardeciano, que seria o pensamento de Kardec. E quando a gente ouve essa fala aqui do próprio Kardec, o pensamento ele não é kardeciano. Porque o Kardec mesmo disse, eu só estou aqui reproduzindo a fala dos espíritos. Então o movimento é dos espíritos. E se ele é dos espíritos, ele pode ser de qualquer espírito, não exclusivamente daqueles que participaram da codificação. Então, assim, é uma coisa e se você for seguir ao pé da letra essa ideia de que você não pode fugir digamos assim, não vamos fugir do pensamento kardeciano, como ele dizia. Então, o pensamento kardeciano
a gente já começa a ficar na dúvida, mas qual seria o pensamento kardeciano se o próprio Kardec, ele se, digamos assim, se desincumbiu dessa personificação, né? É lógico que a gente sabe que ele contribuiu. A Gênese praticamente tem capítulos no Evangelho que é só a fala dele, mas foram ensaios que ele fez ali, teorias que ele desenvolveu a partir das informações dos espíritos. Então, assim, se o movimento é dos espíritos, a gente tem que entender que qualquer espírito, e esse qualquer não é generalizando nem banalizando a questão, não, mas é que qualquer espírito tem o direito de se comunicar e de apresentar, de falar. Se será considerado ou não, é uma outra história. Filtragem. É uma outra história, né, Miranda? É interessante essa abordagem que você está fazendo, porque nós sabemos que o professor José Herculano Pires, ele tem uma obra onde ele dá um alerta a respeito do movimento igrejeiro na casa espírita. Ele usava o igrejista, ele usou o termo igrejista. Pois é. E aí, quando o Herculano Pires faz essa observação, ele está nos convidando a não desenvolver uma tarefa exterior simplesmente. Porque quando o Herculano Pires faz essa abordagem, ele nos alerta para que o nosso comprometimento com Jesus através do Espiritismo não seja um movimento de fora. Porque o movimento de fora, os religiosos que nós somos ao longo do tempo já desenvolveram, por uma necessidade lógica da nossa imaturidade de compreender a lei de Deus e seus fundamentos em nós espíritos, não é? Então nós vemos companheiros que são muito bem formados intelectualmente. Eu imagino até que dentro do que julgam que é o ideal tem as suas boas intenções, mas tornam-se também um pouco preconceituosos. Entendeu? Porque eu tive a oportunidade de ouvir certa vez uma colocação dessa em relação aos trabalhos desenvolvidos em algumas casas espíritas que são postos de acolhimento. E na hora eu ouvi e refleti. Fui pegar Herculano Pires e fui ler, e fui entender o que ele quis dizer. Que o movimento de iluminação do ser não deve ser um movimento externo, de fora, como nós estivemos em outros momentos religiosos. E é natural. Uma criança, ela vai se relacionar com a vida na forma como ela entende. Ela vai amadurecendo. Paulo fala, quando eu era criança, falava como criança. Não cita? Paulo fala assim. Então, depois nós fomos observar que quando se fala Kardec, é como se o Espírito tivesse personificado em Kardec. Sim. E ele não está. Sabemos que é um ser coletivo. A codificação é um ser coletivo. A codificação espírita, a doutrina espírita é um ser coletivo. O Consolador é um ser coletivo, dirigido por Jesus. Mas tinha um detalhe. Kardec teve a participação dele, como você lembrou bem. Você estava falando, eu estava lembrando. Tem as instruções dos espíritos. Antes das instruções dos espíritos, ele pega um texto do Evangelho, ele vai lá destrinchando, depois comentando, não é? E tem as notas do próprio Kardec no Livro dos Espíritos, porque ele é parte dessa coletividade. Então ele tem poder de voz também. Sim. Mas tudo que ele fala, os espíritos analisaram, não é? Então nós vamos observar. É a mesma coisa em relação às obras do André Luiz. Tem companheiros que eu tenho muito carinho por. Tem pessoas que eu lido que são meus amigos, mas tem uma ideia distorcida do objetivo da obra do André Luiz, que eu respeito. Porque a distorção de ideia deles me faz refletir e estudar. Eu dou proveito, entendeu? Eu analiso. Mas é como se aquilo que está nas obras do André Luiz tivesse tirado da cabeça do André. Outro dia eu falei para um deles, olha, o único livro que é do André é o Nosso Lar. Porque ali ele se despiu, ele falou dele, das mazelas, ele fez uma catarse ali. As outras obras têm instrutores. E esses instrutores são espíritos superiores. Então, as entrelinhas das obras de André Luiz são espíritos superiores instrutores dele. A pessoa ficou mais assim. Então, mas o André Luiz é um espírito inferior. Ele nunca se colocou como espírito superior. O Nosso Lar, ele mostra quem ele é. Mas quando ele traz as outras obras sequentes, não é mais ele, porque ele soube se identificar e se corrigir. Do contrário, ele não tinha um bom proveito. Então, essa sua observação ela é pertinente porque tem muitos companheiros que estão lidando com a doutrina espírita agora. Então, se pega um movimento espírita esfacelado, dividido, com ideias distorcidas, agora, eu não me identifico com determinadas casas espíritas que têm certa metodologia de abordagem e desenvolvimento do tema. É um direito meu.
Isso não me reserva o direito de desacreditar, desmerecer, porque eu não conheço os bastidores espirituais daquela casa espírita. Então, eu tenho que ter critério com o que eu falo. Olha, existem doutrinadores que têm a metodologia dele falar. Eu entendo que aquilo tem um objetivo, que a espiritualidade permitiu. Mas eu não me identifico com aquela metodologia. Mas eu tenho que respeitar, porque o objetivo está sendo alcançado em campos que eu não conheço. Eduardo. Sandra, de onde o senhor tirou isso, hein? De repente, né? Ontem eu estava lá vendo o YouTube, aí veio essa... Aí eu fiquei ouvindo até o final, né? Eu falei assim... Você é um homem paciente. Não tenho paciência para escutar essas coisas. Eu queria ver onde que ele queria chegar. Né? E depois ele teceu uma crítica ali ao Chico, ao Emmanuel, uma teoria da conspiração, como se fosse uma teoria da conspiração. O Chico foi acusado de igrejismo, o Dr. Bezerra foi acusado de igrejismo. Ele cita Chico, cita Dr. Bezerra. Porque são os preconceitos, né? A gente sabe que a doutrina, Chico tinha todo o respeito, sim, né? Por Nossa Senhora, por tudo. Chico veio de origem católica, né? A gente sabe que Nossa Senhora, Maria de Nazaré, é a mesma coisa, a forma de falar, de se dirigir à mãe de Jesus, né? Sim. E nós somos um país que viemos de um histórico católico, séculos. Olha só, o cientificismo da doutrina não floresceu na Europa. Por que não? Eu falei para ele. O aspecto científico da doutrina, se ficar só nele, ele não floresceu em Paris, em França. Mas, Miranda, quando a gente fala ciência, religião e filosofia e até conversando com a Nádia, que fez um alerta interessante sobre isso, porque ele é ciência, porque o método é científico, mas ele não faz ciência. Exatamente. O método que é científico é porque é pesquisa, é comparação, é você fazer testes. São aspectos. O aspecto é científico. Ele é muito mais filosófico porque ele muda a moral do homem. Sim. E é religioso porque ele te leva a Deus. Pois é. Mas se você ficar, que é uma ciência, e você não é cientista... Eu não sou cientista. Então, qual é o aspecto da doutrina que vai calar mais fundo em mim? O filosófico que me faz refletir os fenômenos. Sim. E vai me trazer uma moralidade. Aí nós vamos entender por que é que Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade, precisou estar junto aqui no Brasil. Porque Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, precisava de alguém, um humanista. Bezerra de Menezes, como humanista, trouxe o ser humano para a doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação, Renato Souza. É interessante, porque o aspecto do espiritualismo faz parte do espiritismo. Ele carrega essa base também, porque senão não teria como fazer. Quando você vai estudar o livro dos médiuns, por exemplo, Kardec deixa muito claro lá, né? No capítulo 3, no método, ele começa a falar. No 2 e no 3 ele já dá uma noção sobre isso. Não tem como. Claro, evidentemente que no espiritismo estão guardadas as devidas proporções, as diretrizes de como deve ser feito. Mas o espiritualismo está sim no espiritismo. E olha só uma outra coisa importante que a gente precisa raciocinar, não é? Quais os espíritos que deveriam se manifestar no momento da codificação, não é? Espíritos que ninguém conhece, que ninguém nunca ouviu falar, e aí nós temos ali Cura de Ars, muitos espíritos, Lamennais, você tem São Vicente de Paulo. Quais os espíritos que precisariam se manifestar para que houvesse credibilidade, não é? Credibilidade naquilo que eu já trouxe de berço comigo, naquilo que eu já trago de aprendizado e que me serviu de alavanca, que me serviu de degrau, não é? Para que eu chegasse onde eu pudesse chegar. E aí a gente não pode esquecer o seguinte, lógico que a doutrina espírita em si, ela não vai cultuar, não é? Determinadas nomes, práticas etc., imagens e tudo mais. Mas não podemos esquecer de um detalhe importante. Por causa do espiritualismo, existe um espírito ali quando você fala de Nossa Senhora, quando você fala de qualquer nome de Nossa Senhora, por exemplo, não é? Então, existe um espírito ali. Sabe por que tem espíritos por toda parte? Então não tem como a gente, né, deixar de fazer esse comentário nesse sentido, tá? E buscar lá no início de tudo, na raiz,
não é? E aí o aspecto religioso que o André falou, que nos leva a Deus, sem dúvida, porque sem a questão do espiritualismo, como é que fica? Fica vago, não é? Eu vou para onde? Isso aí. O que vai acontecer? É mesmo só isso? Porque aí nós vamos observar o seguinte, na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntaram assim, quando perguntaram o que é Deus, quando Kardec pergunta o que é Deus, a resposta não falou a moral suprema. Uhum. A resposta foi a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, existem N inteligências, todos nós somos seres inteligentes, mas existe a suprema. Sim. Isso nos convida a quê? Aí vem a filosofia espírita nos mostrando a maneira de nos ligarmos a Deus através de quais as ideias, selecionando para nós toda uma maneira de pensar, uma diretriz de pensar, refletir, meditar e sentir. Aí nós vamos observando. Esse movimento da filosofia espírita em nossa vida é que vai produzir religiosidade. A resposta não foi que Deus é a moral suprema. Então nós vamos estudando e vamos compreendendo que moral mesmo é a inteligência bem aplicada. Por isso que a resposta foi a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Moral, religião é a filosofia do bem aplicada. Sim. Não é? Então nós vamos compreendendo que ficar naquela de que a ciência... Aí, por que eu estou falando isso? Olha, numa reunião pública, numa casa espírita que tem N senhorinhas que tiveram depois do almoço, largaram tudo e foram para lá para dar cumprimento, uma oportunidade de estar junto, refletindo Deus. Aí você vai estudar tecnicamente perispírito. Qual é a produção que vai ter ali? Entendeu? Uhum. Não, porque aí fica falando de certas coisas. Tem que estudar manipulação de fluidos. Você está entendendo? Magnetismo. De técnica, não tenhamos dúvida que nós somos espíritos muito bem atrelados intelectualmente e falidos moralmente. Então a gente precisa agora, aí sim, quando você vai explicar qualquer coisa que fala do perispírito, você fala, olha, se alguém tiver interessado, tem obras específicas, leia, a gente pode até depois desenvolver o grupo de análise. Mas em reunião pública, falar da técnica, da ciência espírita, não é produtivo. Não é consolador. E aí a gente faz a grande pergunta, Renato, será que só existe espiritismo dentro de uma casa espírita? Não. Não, né? Não. Porque esse aspecto espiritualista é que vai fazer com que você estabeleça essa ligação com o oculto. Aspas no que eu estou falando, claro, que não é tão oculto assim, não é? E aí você tem que guardar o respeito, porque Jesus, vamos tomar por base justamente ele faz parte de todo o trabalho da codificação, está lá como o Espírito de verdade, não é? Ele não julgou, ele acolheu, e aí nós temos que fazer isso, acolher de alguma forma. Qual é o método, qual é o meio pela qual a pessoa X, Y, Z estabelece essa conexão? Através de quê? Através de que fé que ela instrumento, tem? Né? Qual instrumento que ela usa? Canal. Entendeu? E aí tem que se guardar esse respeito. E aí quando você vai ver lá, pois é, né? São Vicente de Paulo, Cura de Ars, tantos e tantos outros Santo espíritos. Agostinho, menino. Santo Agostinho. Quem mais tem mensagem de codificação? E aí? E você não vê... tratar desses espíritos, aí sim, guardadas as proporções e tudo do espiritismo. Não vamos ficar falando, né? O Santo Agostinho lá e tal, com todo respeito. Vamos falar Santo Agostinho, ou então Agostinho. Ou Agostinho, não é? Vicente de Paulo, Francisco de Assis, etc, etc, etc. Você vai falando e você vai trazendo para aquela pessoa aquele acolhimento que ela precisa. Poxa, é minha fé, não é? E é através dessa sua fé que você alcança o que você precisa alcançar. Então nós não podemos também nem pegar a doutrina espírita e tentar fazer com que aquele que chegou agora recentemente comece a se despojar disso tudo e compreenda que, olha, basta tão somente você fechar os seus olhinhos e não precisa nem fazer o Pai Nosso. Basta você conversar com Deus. Olha, a gente precisa compreender, né? Vamos com calma. Por isso é que se diz aí, a doutrina é para todos. Desde o mais graduado, intelectualmente falando, não é? Desde a semente até a flor. Desde a semente até a flor, né? Até aquele que, por exemplo, porque ela é acessível a todos. Não é? Vem do jeitinho que você está. Aos poucos você vai compreendendo e vai se modificando,
né, aquilo que é necessário. Mas não vai acontecer também no estalar de dedos, né, André? Não Quando vai. a gente afunila esse raciocínio, chegando à parábola do bom samaritano, quando Jesus resume a todas as leis, a amar a teu próximo como amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E aí o fariseu pergunta, né, mas quem é o meu próximo? E aí ele traz a parábola do bom samaritano, que passa ali os religiosos, o trabalhador do templo, e eles abandonam, e o herege ali é que vai, digamos assim, um samaritano que era tido como herege, é que vai fazer o atendimento e o socorro. E aí a gente resume o que o próprio Kardec diz, né? Não é fora da igreja, fora da religião que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. Quer dizer, você não precisa ser espírita, não precisa ser católico ou protestante, basta eu praticar a caridade como Deus e como Jesus compreendia, né? Lá da questão 886. Quer dizer, que a gente vai afunilar toda essa discussão que a gente está falando aqui, ó. Meu irmão, você não precisa ser espírita, você não precisa ser católico, protestante, você precisa ser homem de bem. Fazer caridade. Basta você fazer a caridade. Basta fazer caridade. Como Jesus compreendia. Exato, a doutrina espírita vai ser o futuro das religiões, ela ainda não é. Então você também não precisa deixar de ser católico para estudar essa filosofia, não é? Você não precisa deixar de fazer o que você está fazendo para ter um pensamento mais apurado, uma ideia mais apurada, não é? Um esclarecimento mais apurado do que realmente acontece, independente do bastidor onde você esteja, porque o atendimento espiritual ali que é prestado, não é? A gente precisa entender isso. Deus não vai violentar. Se o cidadão precisa de um ser que lembre a ele a Igreja Católica pela qual ele transitou durante toda uma encarnação, ele vai chegar lá e não vai encontrar alguém nesse sentido, não é? Alguém que fale pelo menos com ele sobre isso. Precisamos raciocinar, porque Deus não violenta ninguém. Não. E é ninguém vai ser violentado. Nessa fala do Renato, quando ele nos faz recordar, e o André, quais foram os espíritos que se fizeram presentes na parte de esclarecimento moral na codificação, são religiosos. Olha, nós vamos lembrar que Kardec foi Ian Hus, que tinha uma compreensão religiosa, para não dissociarmos de que essa maturidade, essa espiritualidade está presente em todos os cantos. Sim. Entendeu? Sim. Então, dentro do movimento da Igreja Católica, a moral esteve presente. Se aconteceram distorções, foi por conta da nossa leviandade. Mas ali dentro tinham criaturas éticas, sóbrias, que são referência. E quando eu lembro do Santo Agostinho, é justamente para nós vermos, quando o Santo Agostinho é um dos espíritos que mais escreve na codificação, é para nos convidarmos a não sermos preconceituosos, porque ele saiu de um paganismo para uma iluminação, com todo o comprometimento e responsabilidade. Eduardo Araújo, Miranda, inspiradíssima hoje. Mas o que adianta você ir numa casa espírita, né, que procura ser aquela casa tipicamente que eles chamam de kardecista, né? Porque não existe isso. Né? Não existe casa kardecista, mas só aqui é só Kardec. Primeiro que Kardec não disse isso. Né? Na própria obra Gênesis que a gente está estudando, ele disse que ele não estava dando a última palavra, que a doutrina não estava dando a última palavra, que a doutrina é progressiva, e entender que as casas espíritas, elas se diferenciam, cada casa tem uma característica. Uma é mais voltada para o estudo, outra é mais voltada para assistência espiritual, de tratamento. Então, assim, é natural que algumas casas, elas tenham características próprias. Agora, tem muita casa aí que você entra e você vê uma frieza, né? Aquela coisa técnica, extremamente, parece uma empresa. Parece que você está entrando numa empresa. Então, o lema da doutrina espírita está no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E tem gente que fica mais preocupada com essas questões menores aí que você viu no vídeo. Renato, obrigado pela sua participação hoje. Volte mais vezes. Opa, com certeza, sem dúvida. Eu que agradeço, tá? Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza. Ela hoje estava que estava, hein? É porque ela já veio alimentada, nutrida. Deve ser. Isso aí, muita paz a todos. Amigos ouvintes, muita paz a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa
Luz na penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Hoje, neste instante, damos continuidade ao nosso estudo, aqui juntos pela Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, desta obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós todos sabemos que estamos no capítulo 8º da segunda parte desta obra, uma parte na qual nós temos as evidências da metodologia criada por Kardec para a investigação da verdade através da via mediúnica. E nós vemos aqui também já o início do estudo, do acompanhamento da história de Anna Bitter, porque estamos neste capítulo 8º tratando sobre as expiações terrestres através do estudo das situações, das encarnações, das trajetórias dos espíritos pelo nosso querido codificador Allan Kardec, classificados como em expiações terrestres. Anna Bitter, só para nós recapitularmos, Anna Bitter era uma menina, mas uma criança que definhava a olhos vistos, mas não sofria, não tinha sofrimentos, mas ia definhando. As causas desse quadro eram desconhecidas. Isso fica como uma espécie de capricho da natureza, segundo está aqui anotado pelo nosso codificador. E já se tinham esgotado todos os recursos e não restava mais qualquer esperança para o pai, que não era nem ateu nem materialista, mas era extremamente egoísta. E os egoístas, evidentemente, têm apego extremado. De qualquer maneira, o apego é sempre uma referência, uma indicação de inferioridade do espírito. Nós podemos ter apego a coisas, às vezes coisas insignificantes, a coisas maiores, a pessoas, a situações, a cargos, a ideias, mas enfim, o apego é sempre uma indicação de inferioridade do espírito. O pai de Anna Bitter, como lembramos aqui, já não era ateu e nem materialista, acreditava muito vagamente na vida futura, no mundo de Deus, mas não se ocupava muito de Deus nem do futuro. E, na verdade, essas pessoas estão ou são empolgadas pelos interesses terrenos. Apesar de profundamente egoísta, sacrificaria tudo para salvar a vida da filha Anna Bitter, e sem o menor escrúpulo, esse pai sacrificaria até os interesses de terceiros em seu proveito pessoal. Naturalmente, então, nós vemos o pai ante a enfermidade da filha, numa perspectiva da perda de um filho adorado. O pesar é extremo. E ver a filha única assim, que definhava a olhos vistos e tinha toda a sua afeição, era uma angústia, uma espécie de suplício cruel. E ele então entregou-se a um íntimo desespero. E muitas vezes ele ficava tão exasperado com esse quadro da filha, e isso lhe cortava o coração, e isso tinha como consequências as consequências que poderiam ser fatais, ainda que indeterminadas. Vimos que não havia esperança na medicina, etc. Então, neste caso, mas aí um amigo da família, adepto do espiritismo, obteve de seu protetor espiritual algumas informações
Por exemplo, porque ele desejava dar explicações sem que houvesse curiosidade mórbida, negativa. Já falamos sobre isso também. Há uma curiosidade produtiva, positiva, a dos cientistas, por exemplo, e uma negativa, que é a da mera tendência de querer se ocupar da vida alheia, das coisas alheias, etc. Então, esse amigo da família que se interessava pela criança, então disse que não há castigo sem causa, relembrando esse que é um princípio da doutrina espírita, e que a criatura deve curvar-se perante a justiça do Senhor sem maldições nem revoltas, porque não há castigo sem causa. Nós já vimos também que essa menina recebeu então uma pequena moratória de Deus, mas em breve regressaria mesmo à pátria espiritual, como estava previsto, porque mereceu a divina compaixão, por isso teve uma breve moratória. Quanto ao pai, um homem infeliz, Deus o puniu na única afeição mundana que ele tinha, mas como ele zombava da confiança e dos sentimentos das pessoas que o rodeavam, inclusive nos seus próprios sofrimentos, então o arrependimento do pai eventualmente tocou a Deus. Então Deus permitiu essa moratória para a filha Anabiter. Mas logo após receber esta atenção divina, veio a revolta. E nós sabemos que a revolta é outra indicação de inferioridade do espírito. Por exemplo, nós temos que o revoltar-se é o chicotear os irmãos e ferir-se. Esse que é a revolta. É também a questão da submissão, a resignação, a brandura, a doçura, a paciência, tudo isso posto assim nesse quadro para sanar, para evitar, para mitigar a revolta. Mas não aconteceu isso com o pai de Anabiter. Consideradas então a situação e as circunstâncias, o protetor espiritual do amigo da família disse que ainda é felicidade ser punido neste mundo, porque então nós adentramos o plano espiritual sem, digamos assim, contas a ajustar conosco mesmo. E então pede que se ore, pediu a todos lá para orarem por Anabiter, essa pobre criança, como o protetor espiritual se referiu a ela, porque a menina ia mesmo desencarnar, e apesar do depauperamento orgânico, que sempre é, digamos assim, uma espécie de ajuda para o espírito se liberar mais facilmente no momento da desencarnação, apesar disso, desse depauperamento orgânico de Anabiter, ela iria ter e terá, segundo diz o amigo da família, ela terá dificuldade de se desprender, porque há ainda energia, seiva abundante, como o protetor espiritual se referiu. E o espírito da menina, disse ele ainda, é mais adiantado do que o espírito dos que a rodeiam. E mais tarde, disse ele, a menina do plano espiritual ainda vai auxiliar e consolar esse amigo da família. E essa comunicação, essa orientação a respeito da situação da menina é uma graça de Deus para auxiliar o desprendimento de Anabiter. Na verdade, como está já posto o fato da desencarnação da menina, como ficou o pai e o que está posto na conjuntura, no quadro do pai de Anabiter, é que então o pai vai expiar o insulamento, porque ele era egoísta. O egoísta, ele próprio se isola, ele só quer saber de si, não se importa com ninguém mais, e assim subsequentemente. Então,
nesse momento ele teve essa expiação do isolamento, inclusive no plano espiritual. Os egoístas contumazes daqui do plano material, quando voltam ao plano espiritual, ficam também isolados, porque foi assim que eles escolheram viver e, naturalmente, lidar com os seus semelhantes. Mas então desencarnou também o pai. Ele foi punido com a perda de quem mais amava. Sabe que ele não se arrependeu e, consequentemente, a ausência da filha subsiste, persiste no plano espiritual com esse sofrimento, porque ninguém no plano espiritual por ele se interessa, como já lembramos aqui, em função do traço principal de sua postura no mundo, de seu psiquismo, é o egoísmo. Então, no plano espiritual também, por ele ninguém se interessava, como ele não se interessava quando estava encarnado. Então, no plano espiritual, ele permanece só, isolado, abandonado. Esta é a sua punição. Nesta situação, o que faz ele? Ele não se dirige a Deus, não se arrepende. O arrependimento é sempre uma passagem obrigatória para a nossa retomada na trilha evolutiva. Então ele chega mesmo até a blasfemar. E aí, nesse caso, a maldição, nós temos estudado a maldição, que é aquele que diz as coisas mais e tudo mais. Está lá no nosso estudo de O Livro dos Espíritos, na pergunta 557, quando os espíritos orientadores da humanidade esclarecem a esse respeito o nosso querido codificador. O guia do médium, então, pede prece para o Senhor, pai de Anabiter, para desanuviar a sua cegueira, porque nós já vimos que, blasfemando, murmurando sempre, não se arrependendo e não se dirigindo a Deus, ele está em profundas trevas interiores. Mas nós aqui, juntos pela Rádio Rio de Janeiro, estamos no Luz, na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte e internauta, aqui conosco, estudando, dando continuidade ao nosso estudo no capítulo sobre as expiações terrestres, estudando agora o caso de Anabiter e como essa situação de Anabiter era fundamentalmente uma necessidade para o despertamento da consciência do pai, que não logrou esse despertamento ainda como encarnado. E então, nessas circunstâncias, ele fez imediatamente após a desencarnação, foi feita uma evocação de Anabiter, e imediatamente após a desencarnação ela foi evocada. Então ela agradece a intercessão por ela como criança, ela agradece ter seguido os conselhos do instrutor espiritual, que nós vimos ainda há pouco, e declara que graças às preces foi-lhe mais fácil desencarnar, exatamente porque o protetor espiritual do amigo da família tinha pedido às pessoas que orassem para facilitar o desprendimento na hora da desencarnação de Anabiter, e ela agora vem aqui confirmar. Ela agradece ter seguido os conselhos do instrutor espiritual e então ela teve facilidades para desencarnar. E ela própria declara ainda à mesa mediúnica que o pai não orava, o pai maldizia. Nós vemos aqui o magnetismo da palavra dá à psicosfera uma leveza quando são palavras boas, quando é um bem dizer, o bem fazer, mas quando é o mal dizer, a psicosfera fica pesada no entorno e na intimidade profunda
daquele que está nessa condição. Então o pai não orava, maldizia, mas não quer mal ao pai, ela diz. Por isso que certamente deve tê-la prejudicado. O pai, aquela situação de egoísmo, de sofrimento, de inaceitação, de rebelião à vontade de Deus e a situação que era própria de sua filha, ela diz que isso prejudicou-a, e nós sabemos o quanto esse tipo de apego para reter o ente querido, isso faz mal ao ente querido e também a nós quando nos portamos assim. Convenhamos, admitimos que é muito difícil para o nosso coração que ama ver partir do mundo físico os nossos afetos, ver partirem os nossos afetos. Mas isso é da lei. E mais tarde ou mais cedo nós vamos todos nos reencontrar no plano espiritual. Então, ela diz que não quer mal ao pai, porque reconhece que isso era consequência da grande ternura que o pai lhe dedicava. Esse tipo de ternura, na verdade, mal calibrada, esse amor também mal calibrado, prejudica o próprio e prejudica o destinatário desse amor e dessa ternura. No caso, o pai de Ana dedicava uma extrema ternura à sua filha, e então ela própria, a mesa mediúnica, pede a Deus lhe conceda luzes antes de voltar à pátria espiritual. Ela o incita e o anima por ser sua missão suavizar-lhe os últimos momentos. Nós vemos aqui como os laços afetivos, familiares, espíritos que se amam, ainda que dessa forma um tanto desequilibrada, digamos, sempre é uma relação de amor. E então, aquele que já partiu, e como nós vimos, era o espírito mais adiantado dentre aqueles que compunham o entorno de Ana Bitter, então ela pôde vir ajudar os últimos momentos do seu pai. Às vezes, ele até se comove, parece que um raio de luz divina desce sobre ele, mas isso é um clarão rápido, fugaz, porque logo o deixa entregue, logo ele volta às ideias de antes, que são aquelas ideias de revolta, de inaceitação, etc. Mas o germe de fé que ele tem está tão sufocado pelos interesses humanos, mundanos, materiais, que essa fé só poderá desenvolver-se através de novas e mais cruéis provações. Ela informa ainda que ela própria apenas cumpria um resto de prova de expiação. Sim, porque nós vemos aqui que uma menina definhava sem que houvesse uma solução da ciência, mas ela não sofria. Então, que quadro é esse? Ela mesma responde que era um resto de prova de expiação que ela precisava atravessar, que, aliás, para ela declara, não foi nem muito dolorosa, nem muito difícil essa expiação. Sua doença incomum não lhe acarretava sofrimentos, o que também é um indício de quão finalizada estava, ou como estava finalizando a sua cota perante a lei de Deus. E ela diz que era como que um instrumento da aprovação do pai, porque ele sofria mais do que ela ao vê-la naquele estado. A diferença é que ela tinha resignação e ele não tinha resignação. E após a desencarnação, ela é recompensada. Agradece a Deus o ter-lhe abreviado a estada na terra,
no plano espiritual, ela está feliz entre os bons espíritos que a cercam. Todos, diz ela, todos cumprimos satisfeitos as respectivas obrigações, porque, continua ela, a inatividade será um cruel suplício. E como vemos a situação tranquila de Anna Bitter no plano espiritual, graças à sua resignação, aceitação, compreensão, nós temos então agora a comparar a comunicação do pai de Anna Bitter após a desencarnação. Um mês após a desencarnação, nós vimos que Anna Bitter foi evocada logo após a sua desencarnação, mas o pai ainda aguardou um mês para ser evocado. Kardec então diz-lhe que o objetivo da evocação é saber a situação dele no mundo dos espíritos e naturalmente ser útil a ele nesse possível momento. Então o espírito pai de Anna Bitter responde que o mundo dos espíritos não o vejo, diz ele. Não vê o mundo dos espíritos, e nós já vemos por quê. Vê homens conhecidos que não se preocupam com ele. Aqui o isolamento, porque ele era egoísta. Que não lamentam a sua sorte, como ele também fazia em outras situações. Até parecem contentes ao verem-se livres dele, porque ele naturalmente não ajudava a ninguém, não se interessava por ninguém. Nesse capítulo, nessa situação, nós vemos como está a situação de Anna Bitter, ou do pai de Anna Bitter. Evocando-vos, disse Kardec à mesa mediúnica, temos por fim nos informarmos da vossa situação no mundo dos espíritos e ser-vos úteis na medida das nossas forças. E ele responde: o mundo dos espíritos não o vejo. O que vejo são homens conhecidos que comigo não se preocupam e tampouco me deploram a sorte, antes parecendo-me contentes de se verem livres de mim. E na sequência: mas fazeis uma ideia exata da vossa condição? Indagou Kardec. E o pai de Anna Bitter responde: perfeitamente. Por algum tempo julguei-me ainda no vosso mundo, mas hoje sei muito bem que não mais lhe pertenço. É muito comum à mesa mediúnica nós encontrarmos os espíritos comunicantes, nossos irmãos, que inicialmente, pelo menos inicialmente, não têm ideia, percepção de que estão desencarnados. Alguns demoram muito tempo para perceberem isto, mas a tendência é exatamente de inicialmente não se encontrarem despertos logo após a desencarnação, mas isso vai se clareando, clarificando e resolvendo à medida que vai passando o tempo, mas não muito tempo. De um modo geral, há uns que precisam de muito tempo, mas outros não. E por falar em tempo, nós aqui dizemos a você que estamos muito gratos pela sua companhia, pela sua presença aqui no nosso estudo, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e continuamos a marcar o nosso encontro aqui no Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, para darmos continuidade ao estudo das expiações terrestres, desta vez com o estudo da trajetória de Anna Bitter e de seu pai egoísta. Que a paz de Jesus, que a paz de Deus, o amor de Deus permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.